Pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Galerinha, vamos fazer a correção da tarefa de hoje na página 106 da apostila 1. Peguem para mim, né, a apostila e vamos fazer a correção. Bom, pessoal, aqui no exercício número 5, as figuras abaixo representam duas organelas. Então, nós temos a primeira, certo? E a segunda. Complete a frase. As organelas celulares são constituídas de membranas e estas, por sua vez, são formadas por moléculas, certo? Então, a correção da atividade é essa. Vamos continuar agora com a aula. Pessoal, anotem aí, na página 107, a data de hoje. Hoje é dia 3/3. Aliás, 1/3, né, pessoal? O Thiago confundiu, de 2021. 1 de março de 2021. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho das células, certo? Nós vamos falar que nós, né, seres humanos, a gente viu, vocês viram, que todo ser vivo ele tem células, né? E também que lá em 1600, ó, pessoal, nessa parte aqui em 65, o físico inglês Robert Hooke, ele nasceu em 1635 e faleceu em 1703. Ele ficou observando, né, no microscópio, uma fatia de cortiça, que é essa aqui. O que é cortiça, pessoal? São partes aqui, ó, da árvore. E essas árvores, na época que ele pesquisou, eram árvores da Europa, tá? Pedacinhos nas cascas das árvores. E o que ele observou? Que nessas cortiças haviam cavidades, que são esses buraquinhos, ó. Estão vendo? De várias cores, né? E que ele deu o nome a essas cavidades de células, tá? Então, graças a esse físico, se vocês quiserem grifar, Robert Hooke, ele, né, que descobriu as células. E as células, pessoal, elas são as menores unidades que compõem os seres vivos. Antes de qualquer ser vivo, né, ele se formar, se desenvolver, ele é uma célula, certo? E nós vimos também sobre os átomos, né, que antes de existir as células, temos os átomos. Então, galerinha, para vocês prestarem atenção, no primeiro parágrafo está dizendo que para a gente diferenciar, né, os seres vivos da matéria não viva, que é nesse caso aqui essa frase, todo mundo grifando, a gente utiliza algumas características, não é verdade? A gente observa se cresce, se nasce, se eles respiram, se eles alimentam, se eles reproduzem, se eles reagem a estímulos, né? Então, se movimentam, se morrem. A gente observa os seres vivos através dessas informações, né? Então, por exemplo, o ser vivo, ele cresce, ele se reproduz. O que reproduz? Tem filhos, né? Ele alimenta, ele respira, ele reage a estímulos, né? Ele elimina alguns resíduos. Portanto, pessoal, ó, se, né, tem todas essas características que nós lemos, todo ser vivo, ele é constituído, ele é formado por células. Então, se ele não respira, né, não reproduz, não se alimenta, não está vivo ali, ele não tem célula. Mas se ele tem todas essas informações que nós lemos aqui, ele é um ser vivo e ele contém células. E todo ser vivo tem presença de células no seu corpo. Bom, galerinha, então nós vimos, né, sobre a parte das células, nós vimos quem foi
né, pessoal, o cientista físico responsável pela descoberta das células, e nós vimos também que as células são as menores unidades que compõem os seres vivos, tá? E todas elas têm uma função determinada no nosso corpo, né? No corpo do ser vivo. Quando eu falo ser vivo, gente, não é só ser humano, animais, vegetais, tá? Então, aqui nós vamos ver aqui, ó, nessa pequena parte, que há alguns organismos celulares unicelulares. Então, uni significa de uma única célula, tá? Quando a gente fala unicelular, uma única célula, outra coisa, e já outros seres vivos que são pluricelulares. O que é pluricelulares? Que tem muitas células em seu corpo, tá? Nós vimos também que as células, elas têm 3 partes. Então, vocês podem grifar aí, ó, a, a membrana, o citoplasma e o núcleo, né? O que é a função da membrana? A membrana envolve e protege a célula. O citoplasma, a função dele? Ele é onde acontecem várias reações químicas da célula e ele ajuda o núcleo a desenvolver toda a bagagem genética, tá? Então, o citoplasma, ele formam também as organelas, e essas organelas têm uma função específica. E já o núcleo, né? O que é o núcleo? É onde fica a bagagem genética. Por exemplo, se é do ser humano, a célula que tem o núcleo, nesse caso aqui vai constatar se o ser humano vai ser masculino ou feminino, né? Se vai ser homem ou mulher, se vai ser uma pessoa alta ou baixa, se vai ter olhos claros ou olhos escuros, a cor do cabelo, né? A cor da pele. Então, tudo isso, no caso aqui, está definido no núcleo, certo? Então, nós vimos a nossa parte hoje, que é falar das células. Eu vou passar um videozinho explicando sobre a célula e uma tarefa para vocês.